Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. E hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa. Uma pausa real, porque esse episódio não é sobre motivação rápida, mas sim é sobre consciência. Eu quero trazer uma história, uma reflexão, que eu me convidei a fazer hoje. Teve um momento da minha vida em que tudo que eu conhecia desabou. Então, depois de 20 anos de trabalho, numa sexta-feira, 15 para 6, eu lembro como se fosse hoje, veio a minha demissão. E ela veio sem aviso emocional, sem preparo interno, como se 2 décadas de história pudessem ser encerradas em minutos. E assim foi. Naquele instante, eu não perdi só o emprego, mas eu perdi também a minha identidade. Porque afinal, 20 anos eu vivi ali, Tinha sido praticamente o meu segundo emprego. Eu comecei nesse escritório, eu tinha 20 anos, e nesse processo eu fiz vestibular, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu estudei, eu tirei minha carta, eu casei, eu separei, eu tive filho. Eu fiz cursos de lideranças, eu aprendi idiomas, e eu viajei, eu comprei casas, enfim. Só que depois do nascimento do Noah, logo voltando da minha licença maternidade, veio então esse corte. Eu tinha um cargo de confiança, eu trabalhava diretamente com os donos da empresa, então era uma empresa familiar, aonde por muitos anos eu também ouvi, você faz parte da família. E é claro que quando algo acontece assim, a dor, ela não é só prática, mas ela é uma dor existencial também. Muitas perguntas ecoaram na minha mente naquela situação, Perguntas como: quem sou eu sem esse trabalho? Será que eu sou boa o suficiente? Afinal, 20 anos trabalhando no mesmo lugar, agora será que eu tô boa ainda para ir no mercado de trabalho? Eu não tinha experiência em outros lugares, eu não tinha experiência em entrevistas, não tinha isso. Eu saí de um momento em que eu era jovem, 19 anos, e agora já estava com quase 40. Então, será que a questão da idade ia pesar? Eu também me questionei muito se eu tinha valor no mercado. Será que eu, me sentia... Será que eu fiquei para trás, afinal, vivendo muito tempo ali dentro daquela minha bolha? E eu entendo que talvez você esteja vivendo algo parecido agora, talvez num trabalho, uma demissão, ou talvez um fim de um relacionamento, ou de uma estagnação. Talvez seja um momento em que você está só sentindo muito cansaço. Cansaço de viver uma vida que não faz mais sentido. E o que ninguém te conta é que o vazio que vem, ele não vem para nos punir. Ele vem para revelar. Mas eu também não sabia disso naquela época. E o tempo que eu achei que era um tempo perdido foi um tempo em que eu finalmente pude me escutar. E aqui começam as lições que eu quero deixar para você hoje. A primeira lição é que nem toda estabilidade é segurança. Às vezes, o que chamamos de estabilidade é um acordo silencioso com o medo. Porque ficar no conhecido
Ficar no previsível dá menos trabalho do que mudar. Mas a segurança, ela te encolhe. Isso cria uma prisão confortável, né? Depois que a poeira baixou, que eu consegui digerir tudo que eu tinha para digerir, então eu percebi que aonde tinha aquela janela, eu parei de olhar aquela porta que tinha se fechado na minha cara e comecei a olhar adiante, eu vi a janela. E quando eu olhei para a janela, na janela estava o meu sonho. Meu sonho sempre foi mudar de país, falar inglês, viver uma outra vida. Só que o meu sonho jamais esteve naquela porta. Só que aquela porta era confortável. E esse conforto me manteve presa por 20 anos. E se eles não tivessem me dado o pé na bunda, talvez eu estivesse lá ainda. Infeliz, mas segura. A segunda lição é que quando algo cai e é a identidade que precisa morrer, então não foi o trabalho que eu precisei deixar aí, mas sim foi a versão de mim que acreditava que o meu valor vinha do cargo, vinha do crachá, vinha do título. Então, toda grande mudança começa com uma morte simbólica e resistir a isso só prolonga a dor. É engraçado que quando eu tiro as cartas para as minhas clientes e sai a carta da morte, eu falo justamente dou esse exemplo da minha vida, que algo precisava morrer, e o que precisava morrer era aquela identidade, aquela Josi que trabalhava naquele lugar, naquele escritório. Aquela pessoa não existe mais. Ela precisou morrer, eu precisei viver todo aquele luto para que eu tivesse coragem de seguir o meu sonho, seguir o meu caminho. E um dos aprendizados aqui que a gente aprendeu aqui na Austrália, né, é que justamente como que é que a gente fala? Tem uma frase que fala o seguinte. Esqueci a frase. É uma frase que diz que a gente se prende demais ao cargo, ao título, ao crachá. E quando a gente sai para um outro país, um país como aqui a Austrália, né, país de primeiro mundo, a gente percebe que o saldo na conta é muito mais importante do que o título no crachá. Então, você entende as diferenças de cultura também de país. E você percebe que qualquer trabalho é trabalho, que qualquer trabalho vai te dar dinheiro, não necessariamente você precisa se prender ao título, né? Que antes era uma coisa, é um status que no Brasil a gente carrega muito. Eu sou tal coisa. Então, também foi uma lição muito importante para mim nesse processo. A terceira lição é que o silêncio não é ausência, é preparação. Então, eu fui demitida em 2016, no meio do ano, e eu só vim para a Austrália no final de 2017. Então, foi 1 ano e meio em que eu me dediquei, primeiro, cuidar do Noah, né, que ele era um bebezinho, organizar minha vida, vendi tudo que tinha na minha casa, estudei inglês, obviamente, né, e eu mergulhei muito em mim também. E foi um processo que não foi bonito, né? Foi doloroso, porque é um processo que te desmonta, mas é um processo que também te tira as muletas emocionais. E nesse espaço é onde nasce a clareza. A quarta lição é que o medo, ele não é um sinal de erro, mas sim um sinal de expansão. A decisão de morar fora do Brasil, ela não veio sem medo, tá? Ao contrário, o medo veio dentro de cada mala, dentro da bolsa,
E cada um trouxe o seu, né? O seu próprio medo. O medo de não se adaptar, o medo do inglês, o medo de começar do zero. Nos primeiros 3 dias a gente ficou vivendo um jet lag, né? Porque a mudança de fuso horário, Brasil-Austrália. Além disso, todo o estresse emocional e o cansaço dos últimos dias, né? Vendendo tudo, fechando tudo, se despedindo, foi um cansaço tremendo. Então, os 3 primeiros dias a gente ficou bem zonzo, assim, mas também com 2 crianças. Você não tem tempo de descansar, ainda mais 2 crianças pequenas. O Noah tinha 2, o Luca tinha 10. Então, a gente já teve que, quando você é 2 adultos, você come um sucrilho, você toma um leite, você fica com fome, você come um sanduíche, tá resolvido. 2 crianças, a gente já teve que buscar mercado, o Noah comia comidinha, então tive que fazer arroz, feijão, uma carninha pra gente, já logo assim no começo, então foi muito vrá. E eu lembro do Felipe falando comigo no 3º dia, assim, 2º, 3º dia, a gente ainda meio zonzo, eu enjoada. Ele fala, né, meu Deus, caiu minha ficha que a gente não tem casa, a gente não tem emprego, a gente não fala inglês, a gente não sabe se mexer aqui, a gente não sabe nem onde a gente tá. E a gente tá com 2 crianças. E aquilo foi uou! Então, a gente aprendeu muito, 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 muito. E a grande verdade é que a gente dá um jeito, né? Então, muitas pessoas acharam que nós éramos loucos, enquanto a outra metade achava que a gente era muito corajoso. Hoje, eu olhando para trás ali, eu falo, caraca, nós fomos muito doidos. Isso sim, vim com 2 crianças, mudar para um outro país. Mas também essa situação deixou a gente literalmente com a faca nos dentes, né? Meu marido aceitou todo tipo de trabalho, como eu falei. Extrato é melhor que título, né? Então, a conta bancária aceitou fez todo tipo de trabalho, desde removal, que é tipo mudança, demolition, que é demolir as coisas, trabalhou como pintor, tudo que você possa imaginar. Eu também já fiz tudo que você possa imaginar também. E a gente veio muito com essa vontade de dar certo. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é aonde eu quero chegar se eu não desistir. Quantas vezes a gente desiste das coisas antes mesmo da gente começar ou porque a gente acha difícil. E quando a gente não tem a opção de desistir, né? Quando desistir não é uma opção, a gente faz dar certo. Essa é a grande verdade. A gente faz dar certo. Do mesmo jeito que você já desistiu de alguma coisa, porque é muito difícil, já teve coisas na sua vida, se você fizer um balanço, que você falou, cara, não tinha como desistir daquilo e eu não desisti, eu fui firme. Então, é muito da nossa percepção também. Então, o medo, ele vai junto, tá, gente? Não tem essa de estar 100% pronta sempre. E a 5ª lição é que nem toda perda vem para tirar. Algumas vêm para devolver. E a minha demissão, ela a princípio parecia um buraco que se abriu. Mas hoje eu enxergo muito como uma libertação, eu enxergo muito como uma gratidão. Primeiro porque eu até gostava do meu trabalho, tá? Eu gostava do meu trabalho, mas eu não me sentia realizada ali, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente. Eu literalmente
eu me sentia como um pássaro numa gaiola aberta, que precisava confiar nas próprias asas. E a Austrália trouxe muito isso pra gente, toda essa experiência trouxe muito isso pra gente. Então, hoje, olhando para trás, né, fez 8 anos agora no Natal que a gente tá aqui na Austrália, eu posso te dizer que nós aprendemos muito. E não aprendemos só inglês, uma nova profissão, o meu mestrado, né, meu master em contabilidade, não foi só isso que a gente aprendeu. A gente cresceu como pessoas, como cidadãos do mundo, né? E eu entendo que não é porque estamos na Austrália, mas sim porque nós mudamos. Então a história não é o como a Austrália me transformou, mas sim como a experiência nos transformou. Eu entendo que a nossa história, ela não é tanto sobre sucesso, mas sim é sobre encontrar a nossa própria verdade. Então, talvez a pergunta que fique para você seja: aonde você está ficando só para se sentir seguro? Será que é um relacionamento? Será que é um trabalho? Será que é um país? Será que é um lugar? A outra pergunta é: que porta aberta você insiste em não atravessar? E por fim, que versão sua está pedindo para morrer para que outra possa renascer? Tem uma frase que eu gosto muito do poeta, do pensador Rumi, né? Não sei se você conhece, joga no Google depois para você conhecer o trabalho dele, que é: por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Se esse dose diária te atravessou, não ignore. Quando uma história te toca, é porque ela espelha algo seu também, né? Para quem quiser fazer uma mentoria individual, e nesse caminho eu te ajudo a identificar padrões que te mantêm presa, cura de crenças que sabotam as suas escolhas, alinhar propósito, trabalho, identidade, redesenhar sua vida com clareza e consciência. Se você gostaria da minha ajuda para fazer isso de forma individual, me chama no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou vai lá no meu Instagram, jo.vidal, né? Redesenhe sua vida. Lá você também consegue o meu WhatsApp para a gente conversar. Um beijo de luz. Tchau, tchau.